E aí, galerinha, professor Gulf de inglês na área. Professor Tobé de espanhol na área também. E nós estamos aqui para dar dicas de línguas estrangeiras para o Enem para vocês. Acompanha com a gente, galera, que hoje nós vamos passar para vocês o que é importante saber sobre a prova do Enem de língua estrangeira. Prepara-se, é uma preparação total aí. Preparem-se, porque essa tarde, essa noite, essa manhã, a hora que você estiver assistindo esse vídeo, vai pegar fogo. Vamos lá, galera. A primeira coisa que é importante que vocês entendam na nossa aula de dicas de hoje é que a gente vai falar o que é importante da prova do Enem. Essa é a primeira coisa que é muito importante, galera. Estratégia chave do Enem é o que, Tobé? Olha aí, queridões, você está vendo aí o seu enunciado. Já cansamos de falar em sala de aula. O aluno vê aqueles textos gigantescos, aí ele vai ler o texto todo. Não faça isso, aluno, não faça isso. Leia primeiro o enunciado. O enunciado, galera, vai trazer o comando para vocês, o direcionamento, o seu norte. Muitas vezes, só pelo enunciado, você já consegue matar questões. Nos nossos próximos vídeos, nós vamos mostrar bem a aplicação dessa estratégia que nós estamos trabalhando aqui com vocês. Mas é importante entender que o enunciado é a direção. Diferente de outras provas, o Enem costuma ter apenas uma questão por texto. Para que ler o texto inteiro? Às vezes tem textos enormes e a gente faz uma pergunta que está em um ponto-chave do texto. Pelo enunciado, você já consegue matar fácil isso, direcionando para aquilo que ele quer. Vale a pena lembrar, pessoal, no enunciado você tem geralmente uma pequena contextualização. Ele faz ali uma contextualização sobre o tema que ele vai tratar e depois ele faz a cobrança exatamente daquilo que ele quer especificamente na questão. Saiba diferenciar esses dois momentos dentro do enunciado também. Ou seja, regra de ouro. Vamos lembrar, galera, principalmente língua estrangeira, mas se aplica a todo o Enem. Comecem lendo o enunciado. Isso. Você não precisa ler as opções. Lê o enunciado, você já está direcionado para aquilo que é importante que você precisa saber. A primeira dica já foi, pessoal. Vamos que vamos. Olha Segunda dica para vocês, galera. Interpretação de imagens. Olha, gente, isso aí aparece demais, principalmente na prova de língua estrangeira. A prova de linguagens e códigos como um todo, né, professor? É verdade. É verdade. Olha, tem aí algumas personagens aí que são interessantíssimas. No espanhol, a Mafalda apareceu só uma vez, mas na prova de português eu tenho visto, a gente apareceu 3 vezes já a Mafaldinha. Então, atenção, veja alguns detalhes importantes em relação à forma com que essa imagem se apresenta, quantos personagens nós temos lá na imagem, se esse personagem está fazendo algumas caras específicas. Galera, quando a gente fala de interpretação de imagem, vai desde um simples cartoon cômico, tipo um Garfield, que não tem nenhum cunho crítico nem nada, até realmente imagens de propagandas sociais, propagandas com críticas, alguns cartoons que trazem uma crítica social. Diga para vocês sempre analisar tudo. Analise a fonte, analise o título, a expressão dos personagens, tudo isso é válido e o que ele vai te pedir em cima disso. Às vezes o cartoon ele foca em uma crítica, mas o que o item vai te pedir é outra coisa. Que aí às vezes vai cair um item que realmente tem a ver com o que está no cartoon. Exato. Mas às vezes não é o que o comando está pedindo, por isso o enunciado. Sempre focar no enunciado, galera. A gente foca no enunciado, na questão de espanhol que nós tivemos lá da Mafalda, só para lembrar. Gente, ele colocou várias coisas que estavam escritas lá na tira, na imagem. Mas, meus queridos, o que ele pedia no enunciado era outra coisa. Presta atenção. Tá ligado? Próxima dica para vocês, galera. Cognatos e falsos cognatos. Eita. Qual é a grande vantagem do espanhol, Tobé? Diga aí. A grande vantagem é a grande quantidade de cognatos. Tá certo? Muitas palavras que são muito semelhantes à língua portuguesa. Para você que está fazendo o Enem, isso é muito bom. Lembrar que o espanhol, embora você tenha uma presença massiva de cognatos, o inglês também não fica muito atrás. A galera acha que o inglês... É mesmo, professor? Professor. Não fala isso pra mim. Eu podia ter estudado inglês, então. Olha galera, aí. Falar inglês pode ser algo complicado, mas entender uma boa parte do texto é composto. Às vezes você vai encontrar mais da metade do texto composto de cognatos. Mais da metade? Tem questões do Enem que você mata só usando os cognatos do texto. Qual a dica para vocês? Tentem sempre focar nos cognatos para vocês acharem justamente informações chaves. Dica: falsos cognatos podem estar presentes na sua prova. Não pode. Gente, não confunda. A gente está falando cognato você já entendeu, né? Cognato é o que parece com português. Parece com português. Agora, cuidado com os falsos cognatos. Os falsos cognatos. Mas assim,
graças a Deus, o que tenho visto até agora no Enem não me assustou tanto em relação a falsos cognatos. Lembra do brincando? Brincando. Brincando. O que é brincando, pessoal? Vamos brincar, vamos brincar. Olha isso aí. Queridos, brincar é pulando, foi cobrado na prova, mas na questão não tinha nada de brincando. A dica para você é o seguinte, falso cognato é o tipo de palavra que parece uma coisa, mas é outra. Só olhar o contexto e você consegue perceber. Solto talvez você fique pedindo, mas analise no contexto. Ele nunca vai te pedir para você achar um falso cognato. Traduzir. Nada disso. De forma alguma. Então você vai utilizar o falso cognato, gente, para ter uma compreensão geral do texto, tá? Geralmente é assim que tem aparecido no Enem. Segunda dica, a terceira dica, não, nós vamos para a quarta dica agora, né? Quarta! Já estamos perdidos aqui. 3 e o 4, professor. Palavra-chave, gente. Palavra-chave. Isso envolve a habilidade 5 do Enem, galera. Que coisa linda. O que é a habilidade 5, professor? A habilidade 5 é associar vocábulos ao seu tema, tá certo, gente? Vocábulos são expressões, né, pessoal? Ao seu tema. A dica para vocês é sempre ler o comando, né? Dica número 1 que a gente trabalhou aqui. Porque Isso. às vezes ele fala assim, o termo tal, a expressão tal, ou a pergunta, ele vai te direcionar para uma palavra-chave, uma expressão-chave. A dica para vocês, eles não vão perguntar o significado da expressão. Não fique preocupado em saber o que quer dizer a palavra. Mas ele vai falar assim, a expressão está usada no texto com a ideia de. Você vai no texto, procurar aonde que ele usa e a que ele remete. Às vezes ela tem uma tradução de uma coisa, mas ele usa com outro sentido. Com outro sentido, totalmente. E é isso que ele quer. Lembre-se, Diferente. o Enem é interpretação. Interpretação. Ele não quer perguntar para vocês o que você sabe de inglês ou sabe de espanhol. É interpretar. Então, palavra-chave, galera, é muito comum. Tem palavras que, às vezes, no título, aquela palavra já mata. No item, ele traduziu exatamente aquela palavra. Sempre caçar as palavras-chave e informação-chave. Isso, habilidade 5. Não esqueça, tá certo? Isso. Na sua prova, nós teremos aí, no próximo Enem, uma questão sobre habilidade 5. Presta atenção, palavra-chave. Certamente. E a última dica para vocês, galera, e a dica mais legal de todas. Os alunos, eles não percebem que você pode eliminar opções antes de você se preocupar em achar opções. O aluno fica caçando entre as 5 e fica lá rodeando nas 5, mas tem a opção que você bate o olho. Nas coisas, elimina logo, faz isso tudo. Tem opções que você vai olhar, bater o olho e de cara você vai ver, não faz sentido. Não faz. Tem questões, gente, que elas falam uma coisa que é absurda. Não tem o menor contexto. Tem alguma coisa assim que você nem leu o texto. Você olhou para aquele, não, isso aqui não tem nada a ver. Isso. Tem questões que eles te induzem, que é muito importante ver. Te induzem ao erro. Tem questões que já apareceram lá que, por exemplo, em 3 partes, em 3 opções, eles falaram lá de Estados Unidos, América, americano, mas a música não falava absolutamente nada de Estados Unidos americano. Mas é porque a música falava de guerra e você pensa Estados Unidos, guerra. Você é induzido a pensar que ele está falando de algo americano. Mas lembre-se, é sempre interpretação de texto. O texto falou sobre aquilo, não, então tá fora. Você vai eliminando. Porque mesmo que você ficou na dúvida, pô, eu não sei qual é a resposta, infelizmente tem questões meio confusas, você elimina e você talvez fique entre 2, 3, dependendo da questão também, dá para eliminar até 4 opções e só por eliminação você já marca a resposta correta. Eu vou falar mais, pessoal. Você que está resolvendo questões aí em casa, você que está resolvendo com a gente aí, resolveu durante o semestre, no Exatas, aí nas oficinas. Você lembra que a gente falou dos itens distratores? Nós ensinamos a mostrar. Então, você está fazendo a questão, pessoal, você para, pensa, reflete. Espera aí, será que ele está querendo me distrair? Será que ele está querendo me enganar? Nós fizemos isso várias vezes durante o semestre. Olha como ele queria me enganar nessa questão. Ele utilizou essa palavra para me enganar. Cuidado, hein? Cuidado. Itens distratores exatamente nessa perspectiva de eliminar opções. Você vai eliminando, logicamente vai sobrar 1 ou 2. Esse é o mal do Enem. Esse é o problema, né? Mas sempre tomar cuidado com os itens distratores. Eles vão... Aí, ó, é onde a gente entra aqui a opção também, galera. Cuidado. Tem coisas que ele fala, afirmações que fazem todo sentido. Isso. Tem até a ver com a temática. Mas o texto não mencionou absolutamente nada disso. Então a dica é vocês ficarem espertos, porque não é como o CESP, mas o Enem faz umas questões meio pegadinha. Você tem que olhar, analisar e ver justamente se ele não está querendo te desviar do foco principal. Qual a dica? Será que é isso mesmo? Volta na pergunta do enunciado. O que o enunciado pediu? Responde aquilo ali? Beleza. A dica de língua estrangeira, assim como linguagens e códigos, é sempre voltar no enunciado para ver. Isso responde o que o enunciado pediu? Muitas vezes você vai pegar coisa, às vezes tem coisa que o texto falou, mas não é o que o enunciado pediu. O enunciado pediu a ideia principal do texto. E aquela frase do texto não era a ideia principal, era algo que o texto mencionou. Então, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado, tá certo, pessoal? Tá aí, queridões. Nós deixamos aí algumas dicas para vocês. Aproveite, estude bastante aí.
Não, estude bastante não, né, professor? E agora na é reta hora, final. vocês já estudaram com os melhores, gente. Vocês já estão preparados. Agora pega as dicas, pega as dicas e aplica. Isso. Ideia. Dica pra vocês, galera. Vai vir agora uma sequência de dicas agora, de línguas. Isso. Tobé vai gravar umas dicas, vou gravar umas dicas, explicando, aplicado à prova. Isso. Que a gente tá falando aqui e outras coisas relevantes para a nossa prova, beleza? Tá certo? A gente se vê, galera. Um grande abraço. Grande abraço, até!